8 de janeiro, misericórdia perdida. Podemos ler aqui sobre o amor de Deus, primeiramente. Em 1 João 4, de 7 a 20. Nisto se manifestou o amor de Deus, em enviar o seu Filho. Deus nos amou primeiro e quer que façamos isso a Ele e ao nosso semelhante. Não tenhamos medo do juízo de Deus. O amor procede de Deus. Quem ama e é nascido de Deus, ama o seu próximo. O amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se Ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo de volta. No entanto, temos a escolha de rejeitar o oferecimento desse amor. Nós podemos ver esta verdade exemplificada na parábola que Jesus contou do servo que não queria perdoar. Está em Mateus 18, 23 a 35. Nessa parábola, o servo do rei emprestou uma grande soma de dinheiro ao seu servo. 10.000 talentos. 10.000 talentos. Normalmente era pesado em ouro. O servo perdeu tudo. Ficou sem nada. Por incrível que pareça. Conseguiu ficar sem nada. Quer dizer, o impossível aconteceu. Como que alguém vai perder 10.000 talentos de ouro? Para você ter uma ideia de quanto dinheiro é isso, um dia de trabalho equivalia na época 6.000 denários. Um dia de trabalho. Para ele conseguir um talento, ele tinha que trabalhar 20 anos, sem gastar nada. E para conseguir 10.000 talentos de ouro, sem gastar nada, ele tinha que trabalhar 200.000 anos. Impossível. É muito dinheiro que o rei confiou a um homem que não merecia. Primeiro, o que ele iria fazer com 10.000 talentos? Como que ele pôde gastar os 10.000 talentos em pouco tempo? E agora, ele não tendo com que pagar, veio até o rei e declarou: eu não tenho como pagar o Senhor. É impossível pagar. Me dê mais tempo. Agora é impossível pagar, mas me dê mais tempo que eu lhe pagarei tudo. Implorou ao rei, chorou, se ajoelhou diante do rei, pediu misericórdia para dar mais tempo para ele, para não colocar ele e sua família na cadeia, ou vender ele e sua família como escravos para pagar a dívida, que não pagaria também. O rei
ficou com compaixão dele, teve compaixão dele. Sabia que ele não conseguiria pagar. Como ele iria trabalhar 200.000 anos para pagar 10.000 talentos? Aquela pessoa estava numa situação terrível, irreversível. Ele se colocou numa situação que agora não tinha mais volta. Ele devia para o rei. Gastou tudo. Não tinha como voltar esse dinheiro para ele. E ele então tentou com o rei ganhando tempo. Dá mais um tempo que eu te pago tudo. Agora eu não consigo pagar. O rei analisou a situação e viu que o que ele estava pedindo para o rei era apenas uma enrolação, não é? Ele não queria dizer que eu fui um fracasso. Eu gastei tudo, não sei nem aonde que eu gastei, só sei que não tenho mais nada. E tenho que pagar o Senhor. Estou numa situação sem saída. Então o rei analisou tudo isso e diz: olha, servo, você não vai ter condição de me pagar. Então eu te perdoo. Você, de agora em diante, não me deve mais nada. Vá em paz. Toca a sua vida. Esquece essa dívida que você tem para comigo. Que agora você não tem mais, eu já te perdoei. E ele então saiu. Ele agradeceu e beijou os pés do rei e agradeceu e saiu dali. Quando ele sai, ele vira 2 quarteirões, ele encontra um conservo seu, ou seja, alguém ainda mais pobre do que ele, que havia pedido, quando ele estava com 10.000 talentos de ouro, havia pedido 100 denários. Para você ter uma ideia do que é 100 denários, um trabalhador que trabalhasse o dia todo ganhava 6.000 denários. Então 100 denários não era nada. 100 denários era como se fosse 5 reais hoje. E o conservo se encontraram ali e o conservo diz: olha, meu senhor, eu não consigo pagar o senhor. Me dê mais um tempo, use de misericórdia comigo. Eu vou te pagar esses 5 reais. Eu vou trabalhar, vou economizar e vou pagar. Não vai demorar muito, eu consigo pagar. E ele então, o servo que foi perdoado, agarrou aquele conservo pelo pescoço, bateu nele e exigiu que pagasse naquela hora. Não, você vai me pagar agora. Eu quero receber agora. Mas tenha misericórdia de mim. Não, não vou ter misericórdia. Você está me devendo, então você tem que me pagar agora. Não vou dar mais tempo para você. E como tudo que a gente faz aqui não fica escondido, um dia vem à tona todas as coisas. O rei ficou sabendo disso. Que ele foi perdoado de 200.000 anos de trabalho para pagar 10.000 talentos. Ele foi perdoado. E não pagou, e não perdoou aquele que devia 5
reais para ele. Colocou aquele conservo na cadeia. O servo que foi perdoado mandou prender aquele que devia 5 reais para ele. Então o rei manda chamá-lo de volta. Fala, olha, o que você fez com seu conservo? É justo você fazer isso? Você foi perdoado de 10.000 talentos e você não perdoa, não tem misericórdia daquele que lhe deve 5 reais para você? E ele emudeceu, não teve resposta. Então ele chama os verdugos, fala, tira esse homem daqui, prenda-o, até que ele me pague os 10.000 talentos. Prisão perpétua. Sem saída, como que livre ele não conseguia, e preso. Porque assim como você foi perdoado, você deve perdoar. Assim como você recebeu compaixão, você deve conceder a compaixão. Agora nós ficamos pensando assim, como o rei teve a coragem de emprestar uma quantidade tão grande de dinheiro para alguém insignificante. Como ele pôde confiar tamanha soma de dinheiro a alguém que, por ele mesmo, ele estava na cara que ele ia fazer isso? Então, isso ilustra, a parábola de Jesus ilustra que Deus fez a criatura humana e confiou a ela o jardim do Éden. Deu-lhe perfeição, vida eterna. Nunca ficariam doentes, nunca passariam necessidades. Todas as tardes, Jesus estava ali conversando com eles, recebiam amor, eram perfeitos, iriam povoar o mundo na mesma condição de eternidade e perfeição. Quanto vale isso? 200.000 anos de trabalho? Muito mais. Quanto que alguém poderia pagar para ter a vida eterna, nunca ter doenças, nunca faltar nada para ele e ter paz, felicidade, sorriso eterno com a sua família? Ele veria seus netos, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, e ia passar a eternidade, ele ia ver o primeiro ser humano, concedeu o caráter, a justiça do próprio Deus, a semelhança de Deus. Confiou tudo isso ao ser humano. E o ser humano rapidamente jogou tudo isso fora. Jogou tudo isso fora. Estragou tudo. O inimigo foi lá e eles confiaram mais no inimigo do que em Deus.
Deus então concede a misericórdia. Chama eles e diz: olha, vocês vão para fora do jardim. Mas tenho esperança porque meu filho vai pagar essa dívida do pecado que vocês cometeram. O salário do pecado é a morte. Vocês vão morrer. Mas terão a vida eterna se confiarem em mim dessa vez. E eles se converteram. Mas o que Deus está ensinando aqui, o que Jesus está ensinando nessa parábola, é a compaixão, a misericórdia. Nós todos hoje temos a misericórdia de Deus, porque nós somos trapos de imundícia, pensamentos horríveis, atitudes horríveis. Nós não merecemos ser filhos de Deus? Não merecemos outra oportunidade? Não merecemos a vida eterna, voltar para tudo aquilo que Deus deu para nós? Mas Ele usa misericórdia. E em misericórdia, Jesus é oferecido no Calvário. Porque a base do trono de Deus é misericórdia. E Deus é amor. Então Ele deseja que nós tenhamos misericórdia de outras pessoas. Assim como nós somos perdoados, devemos perdoar outras pessoas que não merecem até o nosso perdão. Embora a compaixão e a misericórdia de Deus jamais se esgotem, podemos rejeitar e até mesmo perder o acesso aos benefícios dessas dádivas. Nós seremos os responsáveis se nós não ganharmos a salvação. Nós seremos os responsáveis. Você já pensou em tudo aquilo que Deus já lhe perdoou no curso da sua vida? Quanta coisa Ele já perdoou você, que você se arrependeu? E quanta coisa ainda tem que lhe perdoar, porque você ainda não se arrependeu e não confessou o seu pecado? Qual foi o custo de Deus ter confiado em nós? Qual foi o custo de Deus tornar a confiar em nós, dando o seu Filho, para vivermos o plano original? O que isso deve lhe ensinar sobre perdoar os outros? Então, se nós virmos o final de João 4:19, diz assim: porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro.